que fica ansioso quando o salário cai na conta? Tenho certeza que você já vai pensando, vou pagar aquela conta que não sai do meu orçamento. As pendências financeiras deixam muitos brasileiros preocupados. Quitar uma dívida é o sonho de muita gente para ter um sono melhor e uma vida sem o tormento dos boletos vencidos. Este é o podcast do Jornal Paranaíba. Conexão JP, seu resumo em áudio dos principais assuntos da semana. De acordo com uma pesquisa da Serasa Experience, o número de brasileiros endividados no mês de agosto deste ano foi de 68 milhões de pessoas. Os dois principais fatores que contribuíram para o aumento da dívida foram os bancos e o temido cartão de crédito. Ambos representam um total de 28,8% do total da dívida dos brasileiros. Em agosto, o número de pessoas que não conseguiram quitar essas contas já alcançava o 8º mês consecutivo. Agora, faltando 2 meses para 2022 acabar, será que dá tempo para ficar com as contas no azul? O que fazer com a parcela do 13º salário? Como se preparar para que as contas não virem um pesadelo no final do ano? Por isso, hoje convidei o professor e economista Felipe Prado para tirar essas dúvidas. Professor, seja muito bem-vindo ao Conexão JP. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de conversar com os ouvintes aí da Conexão JP. Professor, gostaria que o senhor explicasse para a gente como está a atual situação da economia brasileira. Qual que é o panorama que se vê hoje? Por incrível que pareça, quando o ano começou, a gente estava vivendo uma perspectiva bastante tensa na economia, até pela falta de compreensão se a pandemia de fato tinha acabado. Aí teve logo em seguida, já em fevereiro, o início de um cenário internacional que foi a guerra da Ucrânia, que causou uma tensão em nível global. E aí a gente começou a sofrer alguns efeitos inflacionários lá até meados de agosto. Enfim, eu gravei um monte de reportagens, enfim, a imprensa estava noticiando quase que todo dia a escalada de preços, né? Alimento, combustível, diesel, gás de cozinha, energia. E por incrível que pareça, num segundo momento, aí assim, não vamos entrar aqui talvez nas razões mais políticas, mas assim, o cenário econômico melhorou, a gente está vivendo já um período com menos inflação. Há uma perspectiva de um crescimento econômico, enfim, que ainda os economistas não estão dando as razões exatas, porque na economia a gente consegue responder quando passa o ano. Então, por exemplo, pode ser que a economia cresça esse ano, mas a gente só vai saber quando os dados forem fechados lá no ano que vem. Mas, aparentemente, o que a gente está vivendo começamos com um cenário ruim, terminamos com um cenário bom, porque os preços estão baixando, o crescimento econômico, e de fato a pandemia, assim, a gente sabe que algumas pessoas ainda estão se contaminando, as mortes existem, mas de fato em nível generalizado acabou. O que isso possibilita a retomada, principalmente do setor de serviços, que é o setor que mais contrata e é o setor que tem as melhores remunerações atualmente no Brasil. E aí a gente pega, por exemplo, se a gente for pegar cidades grandes como Uberlândia, o que é o motor da economia da cidade é o setor de serviços. Então isso está, de fato, melhorando a perspectiva de emprego e a perspectiva de renda. Então, o cenário é positivo. É um cenário positivo. Nós já até noticiamos na programação da TV Paranaíba que alguns setores da economia estão vivenciando uma deflação. O preço do combustível teve uma redução, os alimentos mais básicos estão com os preços, caindo a todo momento, mesmo que de uma forma inexpressiva. Mas mesmo assim, a dívida no orçamento do brasileiro ainda é alta. Entra aí, então, os mutirões de renegociação que acabam ajudando quem precisa. Uma das estratégias aí para que as empresas e os órgãos consigam ir dar um sossego para as contas dos brasileiros no final, né? Por exemplo, só para a gente ficar aqui nas duas maiores cidades do Triângulo Mineiro, se a gente pegar Uberlândia e Uberaba, dados do Serasa mostram que, por exemplo, nas duas cidades, e isso já saiu em outros veículos de imprensa que fizeram reportagens, a gente tem aí uma média em cada cidade dessa de 40% da população já com nome sujo. Então, assim,
Pega Uberlândia aí com 700 mil habitantes, estamos falando aí, 7, 14, 21, estamos falando de quase 280 mil pessoas que estão com nome sujo, ou seja, elas tinham uma dívida e elas não pagaram a sua dívida. E aí é um desafio para essa questão do controle, porque a gente já tem um contingente populacional que assim, por exemplo, se recebeu o 13º no final do ano, vai ter que talvez pensar em primeiro renegociar as dívidas já em atraso antes de querer comprar uma coisa nova ou consumir. Então esse talvez seja o maior desafio para o final do ano, né? Que esses últimos 3 meses do ano são considerados os melhores meses do comércio, né? Então, quando se aproxima aí, a gente vai ter provavelmente agora em novembro a tradicional Black Friday, né? Enfim, tem toda aquela conjunto de promoção, e logo em seguida você tem o mês de dezembro, que é o melhor mês do comércio e dos serviços para a economia, que é quando você tem o Natal, enfim, todas as festividades relacionadas ao final do ano. Então, assim, a ver o que vai acontecer, porque só esses 2 exemplos aí de Uberlândia e Uberaba mostra que só no triângulo aqui a gente tem aí em torno de 400, 500 mil pessoas que estão com o nome sujo. Enfim, é triste, é uma situação generalizada por conta, em parte, não só da pandemia, mas por conta daquele cenário ruim que a gente viu no primeiro semestre do ano, né? Inflação, preço dos alimentos. Então, muitas pessoas se endividaram porque, por exemplo, estavam parcelando comida no cartão de crédito. O combustível, se a gente lembrar, estava R$8. Então, assim, a gente viu uma explosão de gastos que não estava previsto no orçamento de ninguém. Agora a gente está tendo esse alívio, mas ainda vai continuar, o desafio ele vai permanecer talvez para o final do ano e para o início do próximo ano, né? Um dos grandes motivos para o endividamento é o tal do cartão de crédito. Existe um limite disponível para você e que no final do mês o consumidor precisa pagar pelo valor que gastou. Só que isso se torna uma bola de neve. E fica aí a minha pergunta: quais os cuidados para o uso do cartão? Quem acabou de sair de uma dívida desse tipo pode ficar atento? O que precisa, né, na verdade, para ficar atento para não cair de novo no vermelho? Assim, o cartão de crédito ele é uma ferramenta incrível de pagamentos, enfim. Por exemplo, basta a gente dizer que essa criação muito brasileira da gente poder comprar muitas coisas parcelado é uma possibilidade justamente de você se organizar para pagar. Mas como você falou, como ele também é tão fácil, ele gera 2 problemas. O primeiro é a pessoa começar a ter um limite muito alto no cartão, que inclusive supera a própria renda dela, porque é normal o cartão de crédito, por exemplo, uma pessoa que ganha R$3.000, ela, ao longo do tempo pode ter um cartão, digamos, com um limite de 5, 6, 7 mil reais, o que equivale a quase 2 meses de renda daquela pessoa. Então, se torna fácil gastar. E também se torna fácil gastar porque no calor da emoção de estar num shopping e ver uma promoção e querer comprar, a gente deixa talvez de fazer a nossa organização de realmente se aquela parcela a mais vai caber no nosso orçamento, mesmo com todos os preços acompanhando aí, enfim, um processo que ainda continua. Por exemplo, como você citou, o preço dos alimentos ainda não baixou, então a gente ainda está pagando comida muito caro. Então, a gente precisa compensar isso e analisar. Passei no shopping, vi um tênis, será que cabe no meu orçamento? Ali na hora a gente não vai sentar e calcular. Então, a gente precisa talvez ter. Então, a primeira questão é a seguinte: o cartão é para quem é disciplinado. Quem é disciplinado vai fazer um bom uso do cartão e vai se beneficiar. Quem não talvez possa não ter cartão, ou como algumas dicas de finanças dão, assim, não coloque o cartão na carteira, a não ser que primeiro você pense para depois você levar. Como é normal o cartão estar na bolsa ou na carteira, é comum a gente, enfim, e hoje no Brasil a gente pode dividir tudo, né? De supermercados que voltaram a dividir compras, né? Até, enfim, roupa, tudo, eletrodoméstico e por aí vai. E a segunda, então, assim, eu acho que essa é a primeira questão, é a gente compreender que o cartão a gente tem que ter disciplina. Se não tem disciplina, ou cancela todos os cartões, ou então deixa guardado em casa e só usa quanto é. O segundo
problema e que é o maior erro que gera esse endividamento muito gigante no Brasil é que o cartão de crédito tem a maior taxa de juros do mercado. Então, a média de juros, se a gente pegar nas nossas faturas, qualquer juros, então, aqui, por exemplo, eu tenho um aqui na minha frente, nós estamos falando que os juros podem chegar a 400% ao ano. Então, uma dívidazinha de R$500, no final do ano, se transforma numa dívida gigante. E é o maior juros do mercado no caso brasileiro. Então, 400% ao ano significa aí quase 15% ao mês. Então, é muito importante não querer dever nunca em cartão de crédito. É melhor fazer um consignado se a empresa tiver parceria com o banco, se a pessoa for um funcionário público. É melhor fazer um crédito pessoal que tem um juros mais baixo. É melhor até pegar um dinheiro com algum familiar e pagar os juros para um familiar do que pagar 15% no cartão de crédito. Isso já ajuda, porque assim, se a gente pegar uma dívida de R$100, enfim, fazer uma conta simples, no final do ano você já pode ter uma dívida de quase 1.000. Então, assim, uma dívida pequena pode se transformar numa dívida gigantesca. Enfim, é uma peculiaridade do mercado brasileiro. Então, esse é os dois erros que a gente tem que evitar, porque senão é melhor não ter cartão de crédito. É não evitar dever para não pagar os maiores juros do mercado, e também o cartão de crédito a gente evitar comprar pela emoção, né? E ainda mais hoje com o aplicativo, você cadastra, hoje em dia as lojas também, né? Claro que elas vão estimular o consumo, mas hoje inclusive você tem essas lojas que deixam seu cartão pré-cadastrado, né? Então às vezes você não precisa nem pegar o cartão, né? Você pega aí o Uber, iFood, deixa lá, você só vai comprando. Enquanto tiver limite, você não precisa nem ter o trabalho. Então a gente tem que ter esse controle, porque dessa parte da população endividada que a gente falou, por exemplo, nos casos específicos de Uberlândia, Uberaba, as maiores cidades do Triângulo, nós estamos falando que boa parte, com certeza, é cartão de crédito. É um cartão de crédito e aí a pessoa fica impraticável o pagamento, né? Então, percebe-se que o brasileiro ainda tem dificuldades em lidar com as próprias finanças, né, Felipe? O Brasil tem um estilo de consumo muito semelhante aos Estados Unidos, do ponto de vista do consumismo, né? Eu já tive a oportunidade de morar na Europa e, por exemplo, a tradição europeia ela é mais contida, né? Os asiáticos também. Então, assim, a pessoa passa anos com o mesmo carro, usa o mesmo casaco no inverno, o que não é muito a tradição brasileira, porque a gente copia muito essa tendência americana. E o que acontece? Eu acho que não é só a questão do controle. Além do controle, a gente tem uma característica muito comum no Brasil, que é assim, a gente vive num país pobre. Então, quando uma pessoa ela de fato começa a ter renda, ela de fato passa a se endividar, porque de fato ela não tem nada. Então, assim, ela precisa comprar uma geladeira, ela precisa comprar um fogão, Então, assim, quando a gente olha, a pessoa precisa de muita coisa ainda para, digamos assim, ela ter uma vida, dado que ela está trabalhando, está se esforçando, está lutando, para ela ter uma vida considerável confortável. E esse é o perigo. O imediatismo, ele é uma realidade, inclusive tem áreas da economia que associam com estudos de psicologia, que a questão do imediatismo, claro que ele tem uma questão prática em alguns momentos, mas como você falou, o imediatismo muitas vezes tem a ver com a necessidade de um consumo, e um consumo muito ligado a uma inserção social. Porque igual, vai chegar agora fim de ano, por exemplo, as pessoas vão começar a gastar dinheiro com as festas de fim de ano para, digamos, Réveillon. Ninguém vai usar o mesmo vestido do ano passado, ou do ano retrasado, ou do outro ano, lá antes da pandemia. Então, todo mundo vai buscar agora uma roupa nova. Então, veja, é um gasto, ok, a pessoa pode fazer, mas é um gasto social, ela não é um gasto necessário muitas vezes. E a gente tem isso, por ser um povo muito sociável, enfim, que a gente dá muito valor às relações, enfim, sociais, às amizades, etc., a gente tem uma necessidade de estar, claro, cumprindo esse espectro
coletivo. E aí tem um ramo da economia que associa economia com estudos de psicologia, né? A neuroeconomia, e aí eles vão percebendo esse comportamento da sociedade. Agora, sim, as decisões mal tomadas produzem endividamento e que aí outros estudos vão dizer, olha, por exemplo, pessoas endividadas costumam ter problemas no casamento, pessoas endividadas costumam ter problemas familiares. Então, veja, a gente realiza um desejo social, mas faz um gasto além do que a gente pode e produz outro problema social, que é o estresse, enfim, problemas familiares, por conta de endividamento, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Aí, por isso que cabe a gente ter controle, ter um pouco mais enfim, usando uma expressão mais sofisticada, é o tal da parcimônia, né, que é um sinônimo de economia. Então, sermos muito mais contidos, é melhor a gente pecar por ser contido do que pecar se endividando pela emoção, né? Enfim, porque a gente entra hoje num shopping, é impressionante, dá vontade de comprar muitas coisas e as promoções, elas são apelativas, né? Então, cada vez mais você entra, meu Deus, encontrei um computador barato, aí você entra uma roupa, um tênis que você precisa. É difícil, enfim, é o modelo do consumo que a gente tem no nosso país. Agora vamos falar de uma coisa que sempre interessa o brasileiro quando se aproxima o final do ano, o 13º salário. Algumas empresas já estão fazendo aí a liberação da primeira parcela. Agora, chegou o dinheiro lá na conta, o que fazer com ele, Felipe? O 13º é assim, igual, essas pessoas que estão endividadas, o conselho é usar o 13º para diminuir a dívida. Então, assim, não seria um conselho sábio falar para elas agora consumir ou investirem, dado que ela deve lá no cartão de crédito 15% ao mês de juros e daqui a pouco a dívida dela vai ser 10 anos de salário, 13º. Então, quem está endividado pega o 13º e tenta amortizar, diminuir as dívidas, principalmente as dívidas com juros maiores. Pois bem, quem não está endividado, aí vai ter o dilema de fazer, eu posso usar o meu 13º para fazer uma reserva, portanto eu talvez use uma parcela dele para os gastos de fim de ano e uma outra parcela eu posso guardar para investir para começar a ter talvez uma reservazinha de emergência, porque você vai lá juntando um 13º aqui, outro 13º ali, no final das contas você pode ter uma reserva interessante. E aí precisa ser equilibrado no caso do consumo do final de ano, que é muito apelativo, né? Então, por exemplo, o Natal se transforma um evento necessário, não, se torna um evento grandioso para o comércio, porque o Natal tem um apelo familiar, né? Você dá presente para o teu pai, para tua mãe, seu pai dá um presente para você, para os seus irmãos, ou para o seu filho, ou para o seu cônjuge. Então, acaba que é muito difícil você chegar no final do ano e falar assim, não, eu não vou gastar com nenhum presente. Então, a decisão entre guardar uma parte para fazer uma reserva é uma decisão interessante, e a outra decisão interessante é, de fato, calcular se parte do seu 13º vai, ou se seu 13º como um todo, se a decisão for gastar, ela supre as suas despesas extras de final de ano. Porque, igual você falou, se de repente você gasta com presentes de final de ano ou com festas de final de ano, aí tem aquela festa da empresa, aí tem a festa de Réveillon, aí tem a festa de Natal, aí etc, etc, você pode gastar não só seu 13º, como você falou, você pode ficar mais endividado ainda. Então, ser um gasto maior que o 13º e lhe trazer já para 2023 um endividamento que muitas vezes não está no planejamento, né? Ninguém vai sentar agora em outubro, que seria ideal, e começar a planejar o que vai fazer, né? Vou pensar, fazer uma lista de quem eu vou presentear, fazer uma lista de quais eventos eu vou para poder eu não gastar muito com roupa, com alimentação, etc. Então, assim, o ideal seria uma planificação, um planejamento dessas despesas de fim de ano, porque agora, e a gente ainda está esquecendo de um outro evento que também vai ter gastos, que é a Copa do Mundo, né? A gente vai ter a Copa do Mundo aí, então é o barzinho, é a roupa, é a camisa da seleção brasileira, enfim, o Rap Ru no final lá
o happy hour, né, no final do expediente, que os jogos vão ser de tarde, né? Então, assim, é um outro gasto que precisa ser calculado, porque senão a tendência é a gente gastar muito mais do que a gente tem, né? E aí, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, professor, o que fazer para sair das contas no vermelho e já começar, quem sabe, o mês de dezembro, né, ainda de 2022, no azul? Olha, a dica, ela é uma dica que eu sempre dou quando eu falo de finanças pessoais, é uma dica simples e é uma dica que, se a gente for fazer um exemplo, falar assim, por exemplo, por que muitas empresas dão certo? Porque elas planejam, elas registram, elas têm profissionalismo nas finanças. O que a gente pode tirar de lição do mundo empresarial e trazer para o mundo pessoal? É de que a pessoa, independentemente, se ela fizer num caderninho ou num papel de pão, ou fizer no computador hoje, num software, ou num aplicativo de celular, que tem um monte, é planejar. Ver quanto você ganha, acompanhar os seus gastos diários ou semanais, a depender de como a pessoa queira controlar suas finanças, saber o que está gastando na ponta do lápis, porque é isso que as empresas fazem, né? Então, se a gente for ver o que as empresas fazem, às vezes pode parecer chato fazer pessoalmente, mas esse é o mínimo do controle. Por quê? Porque hoje, até mesmo as nossas despesas pessoais, até para uma pessoa solteira hoje, a gente tem um monte de despesa. Então, assim, você às vezes não sabe quantos aplicativos você assinou, né? Quantos streamings tem? A pessoa tem 10 streamings assinados. Aí você tem 2, 3 cartões de crédito. Aí você tem mais outros aplicativos de transporte. Então, assim, as nossas despesas, elas não estão simples. Não é mais igual antigamente, que hoje em casa você tem água, luz, internet, condomínio. Então, é planejar, é sentar, ver qual é o seu salário, a sua remuneração, ver quais são os abatimentos, ver quantas contas bancárias você tem, como você pode controlar, ver quais são as suas despesas. É a dica mais simples. Se o brasileiro começar de fato sentar e colocar no papel, pode ser da forma mais simples, não estamos falando aqui da pessoa ser obrigada a usar um aplicativo, um sistema de controle financeiro, no papel. Se tiver o velho caderninho e anotar dia a dia o que está gastando, a gente vai começar a mudar essa cultura da gente fazer mais do que a gente pode. E a gente saber falar assim, ó, chegou aqui o meu limite, eu não posso fazer, eu não posso sair, eu não posso comprar, porque chegou o seu limite financeiro. E até uma coisa que você comentou no início é que hoje se tem o streaming, aplicativos de comida e etc. E tudo é no digital, no débito automático. Praticamente não se vê o gasto e acaba sendo pior, né? E é importante colocar no papel, então, como você disse, para ver os seus limites e repensar certos gastos, não é mesmo? E colocar isso, saber os limites. E aí, por exemplo, isso que você citou também é importante. O que tem acontecido? Essa cultura essa cultura que foi incorporada nos últimos anos, principalmente a pandemia acelerou muito isso, que é assim, hoje você tem uma série de serviços digitais e reais também, como antigamente você talvez tinha só a sua conta de água no débito automático. Nós estamos colocando muita coisa no automático do cartão de crédito ou no débito da conta, e muitas vezes há uma coisa importante, às vezes a gente tem certos serviços que a gente nem usa. É como antigamente aquela pessoa que começa a pagar academia e não vai, mas ela continua pagando academia, mas ela não está indo na academia, então não tem sentido ela pagar. Então, quando a gente bota no papel e vê a nossa rotina de trabalho, e o nosso fim de semana, quais são as nossas prioridades, a gente começa a ver que a gente está tendo lá talvez o aplicativo de música que você não está nem ouvindo, sua vida está tão corrida, não faz sentido você pagar. Essa é uma outra coisa importante. Porque a ideia para a gente racionalizar o nosso dinheiro é justamente a gente tentar gastar aquilo que a gente usa. Se eu não uso, se eu não tenho mais interesse, ou se eu não tenho tempo para acessar ou para usar, não tem sentido eu assinar, não tem sentido eu ter. Então, assim, o planejamento ainda, se a gente fizesse uma pesquisa, as oportunidades que eu tenho de, às vezes, estar... Outro dia eu estava dando até uma palestra aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro sobre finanças,
Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que onde é que está o primeiro erro? As pessoas não controlam. Seria como lá na sua empresa, a empresa gastar e não tem controle, não tem contabilidade, não registra nada, não registra quanto ganha, não registra quando ganha, vai indo. Essa é uma lição que a gente tem que tirar das empresas, do que as empresas fazem. Se as empresas dão certo, crescem, elas crescem porque elas têm controle, elas têm administração, elas têm rigor. Então, a gente precisa ter isso na nossa vida financeira pessoal. Rigor, organização, saber o que eu gastei no dia de hoje, no dia de amanhã, ou na semana, ou no mês. Isso é o primeiro passo para o crescimento e para ficar no azul sempre. Porque na hora que for entrar no vermelho, opa, você já liga igual o sinal, você já entra no sinal amarelo, já reduz as suas despesas, já vai controlando, porque normalmente as pessoas querem melhorar as suas finanças quando elas já estão falidas, né, quebradas, aí elas não, agora eu vou ver como é que eu melhoro. Aí já às vezes é muito tarde para resolver e vai levar anos para sair, né? Isso é uma outra coisa importante. Ficar endividado é fácil, difícil é sair. Muitas vezes leva anos e muitos anos para que a gente possa entrar no azul, né? Professor Felipe, muito obrigada pela sua participação. Adorei conversar com você sobre este assunto que é tão importante para nós brasileiros, né? Eu que agradeço a oportunidade aí, o convite mais uma vez. É sempre bom contribuir aí no conteúdo de vocês. E você que está me escutando, muito obrigado por curtir esse conteúdo até o final. Eu volto na semana que vem com um novo assunto e uma nova análise. E é claro que você não pode perder. Tchau! Esse podcast é uma produção do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação.